Mahabharata, volume 1, capítulo 24, as instruções morais de Yudhishthira. Quando Krishna ouviu as novas de que os Pandavas haviam sido exilados, decidiu ir vê-los na floresta. Ele convidou Balarama, Drishtadyumna, Shikandi e muitos outros reis para acompanhá-lo, juntamente com Subhadra e seu filho. Juntos se conduziram à floresta Kamyaka. Ao verem Yudhishthira e os seus irmãos vestidos de pele de veado e desapossados do seu reino, tanto Balarama quanto Krishna ficaram com muita cólera. Krishna disse: não me é possível tolerar tamanha injustiça. A terra beberá o sangue de Duryodhana, Karna, Shakuni e daquele quarto sujeito do Shashana, depois que os matarmos, bem como os seguidores e seus seguidores, entronaremos Dharmaraj. Tais homens maliciosos merecem a morte. Isso é inteiramente consoante à moralidade eterna. A ira de Krishna atingiu um crescimento. Ele parecia estar prestes a consumir a criação. Arjuna rapidamente buscou apaziguá-lo, descrevendo seus muitos feitos maravilhosos. Ó Krishna, o grandioso Rishi, Vyasadeva disse-me que sois a causa da criação, aquele que movimenta todas as mentes, bem como o começo e o fim de todas as coisas. Todo ascetismo repousa em vós, que sois a corporificação de todo o sacrifício e eterna pessoa suprema. Todos os deuses dependem de vós, e sois a origem do Criador universal. Brahma, ó Keshava de braços poderosos, aparecestes muitas vezes na Terra em diferentes encarnações, aceitando Krishna como a causa até mesmo do onipotente Vishnu. Arjuna descreveu os vários avatares de Vishnu que apareceram em eras passadas. Ó Krishna, como Narasimha, esfalecastes o imponente Asura Hiranyakashipu, como filho de Aditi Vamana, assambarcastes todo o universo com 3 passos, ó alma de todos os seres, cobrindo todos os céus, habitais no corpo do sol e imbuí-lo com vossa própria refulgência. Em continuidade, Arjuna descreveu as atividades de Krishna em seu atual aparecimento. Matastes numerosos reis demoníacos, que eram inimigos aterradores até mesmo para os deuses. Ó Janardana, manifestastes aqui na terra a sagrada e eterna cidade do Dwarka, que abunda em opulência e encontra-se sempre repleta de rishis. Inveja, mentira, ardileza e crueldade são atributos ausentes em vós, que sois sempre o amigo e bem-querente de todas as criaturas. Narada disse-me que ao fim da Yuga todas as coisas móveis e imóveis entrarão em vosso corpo. Ó Cristo, não existe limite para vossas glórias. Louvei apenas uma pequena gota de vosso oceano de glórias inesgotáveis. Conforme falava, Arjuna sentia-se crescentemente tomado de êxtase transcendental. Sua voz embargou, o motivo pelo qual se viu incapaz de prosseguir. Contente e apaziguado pela expressão de amor de Arjuna, Krishna disse: és meu e eu sou teu. Tudo que é meu é teu. Para que aquele que odeia a tua pessoa odeie a mim, aquele que segue a tua pessoa segue a mim. Anteriormente foste Nara e eu Narayana. Malgrado indivíduos, somos comum. Ninguém pode compreender nossa unidade e diferença. Draupadi, com sua beleza negra, ampliada por suas macias vestes de pele de veado, colocou-se adiante, com as palmas das mãos unidas, dirigiu-se a Krishna. Ó irrepreensível, todos os grandes rishis vos descrevem como a pessoa suprema. Todo o universo existe em vós e sois o refúgio de todos os ascetas e sábios. Assim como crianças se divertem com seus brinquedos, vós vos divertis com as personalidades celestiais. Aqueles que buscam por vossa proteção jamais são vítimas de calamidades. Ó matador de demônios, como é possível então que alguém como eu, esposa dos Pandavas, irmã de Drishtadyumna e vossa amiga, poder haver sido insultada tão terrivelmente pelos Kauravas? Os olhos negros de Draupadi encheram-se de lágrimas enquanto falava. Subhadra, que repousava seu braço sobre o ombro de Draupadi, também chorou.
Rememorando o jogo de dados, Draupadi irou-se. Por que, ó Krishna, meus 5 formidáveis esposos permaneceram sentados em silêncio enquanto eu era humilhada por homens perversos e insignificantes? Que vergonha recaía sobre os braços de Bhima e sobre o afamado Gandiva de Arjuna, visto que não puderam proteger uma mulher em aflição, nem mesmo sendo sua própria consorte? Que vergonha recaia sobre Bhishma e Dhritarashtra, conquanto eu seja sua nora, estavam prontos para considerar-me uma escrava. Mahabharata, volume 1, capítulo 24, as instruções morais de Yudhishthira. Draupadi escondeu seu rosto com suas mãos macias, as quais se assemelhavam a botões de lótus. Seu choro fazia seus ombros balançarem. Recobrando sua compostura após alguns instantes, respirou profundamente e concluiu: Ó Krishna, sois meu único refúgio, mereço vosso proteger por 4 razões. Devido à nossa relação familiar, devido à nossa amizade, devido ao respeito que tendes por mim, devido ao fato que sois meu Senhor. Ó dama formosa, Krishna respondeu: verás as esposas daqueles contra quem te as asperas chorarem como choras quando seus esposos caírem mortos no campo de batalha, com seus corpos cobertos de flechas e sangue. Não te lamentes. Farei pelos Pandavas tudo o que tiver dentro do meu alcance. Falo-te a verdade. Serás esposa de reis. O céu talvez caia, os Himalaias se movam, a terra se rache ao meio, os oceanos sequem. Mas tem por certo, ó Draupadi, que minhas palavras jamais se revelam falsas. Draupadi foi consolada pelas palavras de Krishna. Ela não tinha dúvidas de que ele agia unicamente para o seu bem-estar derradeiro. A princesa olhou para Arjuna e disse: ó fidalga de olhos de lótus, não chores. O que Krishna disse haverá de acontecer, e não existe a possibilidade que no futuro seja distinto das palavras de Krishna. De pé, ao lado de sua irmã, Drishtadyumna declarou: matarei Drona. Nosso irmão Shikandi matará Bhishma. Bhima matará Duryodhana. E Arjuna matará Karna, que te ofendeu tão monstruosamente no Shaba. Querida irmã, com a assistência de Rama e Krishna, sequer Indra poderia conquistar-nos. O que dizer então dos filhos de Dhritarashtra? Todos os presentes novamente se voltaram para Krishna. Olhando para o Yudhishthira, Krishna disse: ó Senhor da Terra, caso eu não estivesse em outra ocupação no momento do evento, eu haveria pessoalmente impedido o jogo de dados. Apontando os males associados aos jogos de azar, eu haveria obtido o apoio de Bhishma, Drona, Kripa, Balika. Juntos, certamente haveríamos convencido o rei cego a desistir do seu propósito corrupto. Os brahmanas presentes reuniram-se ao redor de Krishna a fim de ouvi-lo falar, e Krishna olhou para eles com afeição. Sexo ilícito, jogos de azar, caçada, intoxicação, eis as 4 desgraças que acossam os homens e privam-nos de sua prosperidade. Jogos de azar caracterizam-se particularmente pela destruição da propriedade, pelo azar e pelo esbanjamento de riquezas. Tal prática produz unicamente palavras ásperas e inimizade. Krishna disse que apontaria isso a Dhritarashtra, e se o rei não lhe desse ouvido, servir-se-ia à força para fazê-lo recobrar a razão. E aqueles que apoiassem o rei em sua ignorância, eu destruiria todos. Tudo isso certamente haveria ocorrido, ó rei, se eu não estivesse ausente de Dwarka no instante dos acontecimentos. Foi somente quando retornei que Satyaki professou-me dos eventos em Hastinapura. Então, logo recebi a notícia, vim para cá, meu coração experimenta grande dor, vendo-nos agora em semelhante condição calamitosa e afundando-se em infortúnio. Yudhishthira perguntou a Krishna onde ele estava durante o jogo de dados. Krishna explicou que fora batalhar contra o rei chamado Shalva, um amigo de Shishupala. Quando Shalva soube que Krishna ceifara a vida de Shishupala, foi até Dwarka e atacou a cidade quando Krishna estava em Indraprastha.
Shalva era possuidor de um grande aerostato, o qual parecia uma cidade voadora. Ele ganhara esse maravilhoso aerostato de Shiva. Em batalha, valia-se de tal cidade voadora como uma base para, a partir desta, atacar seus inimigos, fazendo chover armas de toda sorte. Desafiava Krishna, ignorante de que este, ausente de Dwarka, após devastar Dwarka, retornou para a cidade. Porque o Yudhishthira demonstrou interesse, Krishna descreveu-lhe em detalhes a peleja que se desdobrou entre Shalva e os guerreiros do Dwarka. Ele então contou ao Panda como, uma vez de volta do Arca, informado do ataque de Shalva, foi pessoalmente confrontá-lo. Uma terrível batalha se fez, dado haver obtido grande poder místico decorrente da realização de austeridades. Shalva, conforme militava contra Krishna, criou uma ilusão em que aparentemente matava o pai de Krishna. Vasudeva, bem ali no campo de batalha. Por meio do seu poder místico, Shalva também enviou torrentes de flechas, massas, dardos, lanças, raios, bolas de ferro, mísseis, espadas, machados e outras armas sobre Krishna e suas tropas. Por fim, Krishna matou Shalva e destruiu seu aerostato com o disco Sudarshana. Krishna encerrou sua narração, daí não me haver sido possível estar em Hastinapura ou Yudhishthira. O jogo de dados se deu logo depois que eu matei Shalva, quando eu estava ocupado em restabelecer Dwarka a sua situação anterior. Se eu estivesse em Hastinapura, Duryodhana não estaria vivo neste agora. E o jogo de dados jamais haveria acontecido. O que posso fazer agora é difícil represar a correnteza depois que o dique se rompe. Mahabharata, volume 1, capítulo 24, as instruções morais de Yudhishthira. Krishna levantou-se para partir. Nada ele poderia fazer pelos Pandavas até o término dos 13 anos. Ele sabia que Yudhishthira e seus irmãos eram por demais virtuosos para desonrarem sua palavra. Eles, por certo, permaneceriam na floresta por todo o período. Krishna, por conseguinte, disse-lhes que voltaria a vê-los no fim do seu exílio. Na hipótese de Duryodhana não lhes restituir o reino, Krishna disse que haveria uma batalha em que o Kaurava e seus seguidores seriam exterminados. Os Pandavas despediram-se de Krishna e daqueles que o acompanhavam. E Arjuna despediu-se em especial de Subhadra e de Abhimanyu, seu jovem filho, seguido por Drishtadyumna e os outros monarcas. Krishna deixou a floresta em sua quadriga de ouro que brilhava como o sol. Quando o som trovejante das rodas das quadrigas dissipou-se ao longe, Yudhishthira ordenou que seus irmãos se preparassem para sua própria partida. Ele queria aprofundar-se na floresta Kamyaka de modo a encontrar um local apropriado para permanecerem pelo tempo de exílio. Ainda acompanhados por centenas de brahmanas, os irmãos seguiram pela floresta. Transcorrido algum tempo, chegaram a um grande lago chamado Dvaitavana. Cisnes, chakravacas e outros pássaros graciosos nadavam sobre suas águas, e as margens do lago estavam repletas de flores de lótus vermelhas, anis e brancas, as quais eram tão fragantes que seu perfume adensava o ar. Numerosas árvores frutíferas repletas de frutas douradas cresciam ao redor do lago, pavões, chacoras, cucos e outros pássaros, todos cantando belas canções, brincavam nas árvores. Os irmãos também viram muitos siddhas e charanas divertindo-se nos bosques e nas margens do lago, incontáveis rishis sentados imóveis entre a água e a margem, com suas mentes fixas no Brahman Supremo. Maravilhado diante da beleza do local, Yudhishthira decidiu que viveriam ali. Os irmãos descansaram sob uma grande figueira de bengala, parecendo 5 majestosos elefantes repousando ao lado de uma montanha. Douma, então, realizou rituais sagrados a fim de santificar o local onde construíram suas choupanas após que iniciaram a construção.
Vivendo nessa floresta, os Pandavas pareciam Indras em meio às personalidades celestiais, eles serviam os rishis e brahmas, oferecendo-lhes ótimas frutas e raízes. Doma e outros sacerdotes realizavam diariamente ritos sacrificiais em honra aos deuses e aos ancestrais dos Pandavas. Eles pensavam constantemente em Krishna e passavam seu tempo ouvindo os brahmanas recitarem textos védicos. Logo após a sua chegada a Dvaitavana, o multimilenário Rishi Markandeya visitou-os. Era de conhecimento de todos que Markandeya vivia desde o princípio da criação e era conhecedor de todos os pormenores da história do universo. Ele saudou os Pandavas com afeição e aceitou sua adoração. O Rishi, cujo corpo refugia como a luz espiritual e que parecia ser um jovem de 16 anos, sorriu-lhes. Eles fizeram com que se lembrasse de Rama e Lakshmana, que centenas de milhares de anos atrás também foram exilados. O sábio também visitara estes. Desde que chegara à floresta, o Yudhishthira sentia-se infeliz pelo que causara. Vendo Markandeya sorridente, inquiriu: notabilíssimo, todos esses ascetas lamentam presenciar nossa situação, porque unicamente tu sorris, deleitoso. Não experimento deleite algum, querido filho, senão que apenas estou maravilhado diante de quanto tua situação se assemelha à vida de Rama, o filho de Dasharata. Ele também sofreu em virtude de sua veracidade infalível, e ele também viveu na floresta, exilado por anos. Lembro-me vendo Rama milhares de anos atrás vagueando pelo monte Rishamukha com seu arco, como tua esposa Rama era ilustre e inocente, como a tua pessoa viveu na floresta movido por obediência filial ao seu pai. Daí eu estou sorrindo, independente de quão poderosos possam ser, é-nos impossível evitar as calamidades que nos chegam através do destino. Ninguém, portanto, deve agir pecaminosamente pensando, sou poderoso. Markandeya, enfim, garantiu ao Yudhishthira que, da mesma forma que Rama, ele reaveria seu reino quando seu período de exílio encerrasse. Depois de prometer retornar enquanto eles ainda estivessem na floresta, rumou para o norte. O Mahabharata, volume 1, capítulo 24, as instruções morais do Yudhishthira. Com os Pandavas residindo em Dvaitavayana, a atmosfera ali constantemente se encontrava ressoante em recitações védicas. Toda a região era tão sacra quanto a morada de Brahma. Os sons dos mantras dos Vedas, Jaju, Rig, Sama, encantadores prazerosos à mente, combinavam-se com o metálico da corda do arco dos Pandavas. Eles afiavam suas artes marciais, caçando animais silvestres perigosos. Em conformidade com os códigos escriturais, controlavam a população de tigres, javalis, búfalos e outras feras da floresta Kamyaka, protegendo os rishis de ataques enquanto estes se ocupavam em meditação e sacrifício. Yudhishthira muito se agradava da companhia dos brahmanas, agora que vivia em meio a eles, sua mente se encontrava serena e seu pesar dissipara. Todos os maiores rishis do mundo foram a Dvaitavana, de forma a estarem com ele Narada, Vyasadeva, Vashista, Brigo, Angira, Kasyapa e outros, e todos eles adoravam-no como os sábios celestiais adoram Indra no céu. O Yudhishthira retribuía-lhes a adoração e passava seu tempo discutindo com eles tópicos espirituais. Ele, na verdade, começava a desfrutar a vida da floresta sob vários aspectos. Ele considerava tal vida preferível aos deveres onerosos e frequentemente cruéis de ser um rei. O amável filho do Dharma estava feliz por viver uma vida simples, de espiritualidade, mas sempre tinha em mente o dever que Deus lhe dera de atuar na capacidade de kshatriya. Semelhante responsabilidade não podia ser abandonada caprichosamente. Mesmo se desprazeroso, o dever deve sempre ser cumprido para o prazer do Supremo. Foi assim, com sentimentos mistos, que o Yudhishthira residiu na floresta, aguardando o dia em que poderia novamente retomar as suas obrigações de governante. Draupadi, entretanto, ainda se consumia em aflição.
Ela recordava-se da dolorosa sequência de eventos que culminaram em seu exílio e doía-lhe fortemente a lembrança da humilhação pela qual passara nas mãos de Duryodhana. Certa noite, sentada a sós com Yudhishthira, revelou-lhe seus sentimentos. Ó rei, quando penso no fato de que o perverso Duryodhana e seus seguidores vivem alegremente em Hastinapura, após te haverem banido para a floresta, meu coração lancina-me. É certo que estás regozijante com nossa desdita. Quando partistes para a floresta, todos os curos choravam, salvo os degradados Duryodhana, Karna e Shakuni, bem como o vicioso do Shashara. Draupadi mais uma vez deu consigo a chorar. Ela lembrou-se de suas palavras de despedida de Kunti e Gandhari, ambas as quais sofreram com a sua humilhação. Quanto tempo mais seria necessário aguardar até que Draupadi fosse desforrada e os malfeitores punidos? Ver-te sentado aqui sobre essa esteira de grama e lembrar-me de teu trono de marfim incrustado de joias causa-me tamanha angústia que mal consigo voltar meu olhar para ti. Teu mesmo corpo, antes coberto pela mais fina pasta de sanda, agora se encontra sujo pela lama da margem do rio. Antes trajavas dispendiosas vestes de seda, agora cobres o corpo com peles de veado e cascas de árvores. Como posso suportar ver meus outros esposos, antes servidos por numerosos criados, agora procurando comida pela floresta? A desalegria de Draupadi repentinamente se tornou raiva. Tudo isso se deve à maquinação de homens pecaminosos. Ó rei, a situação tormentosa em que te encontras não te causa ira? Por que te presenciamos tão pacífico? Vê Bhima, que olha para ti repetidamente. Ele não se coloca a pé e vai destruir os... Ele não se coloca de pé e vai destruir os Kauravas unicamente por amor a ti. Honrando tua promessa, ele contém sua ira e permanece sentado. Vê Arjuna também, ele conhece a mente de Bhima, razão pela qual está sempre o apaziguando. Pelo poder do arco de Arjuna, milhares de reis viram-se obrigados a subordinar-se aos brahmanas em teu Rajasuya. Agora esse mesmo Arjuna está tomado de aflição. Isto não te encoleriza? Vê ainda os jovens filhos de madre, são-te tão queridos quanto são Kunti, tua mãe. Agora, no entanto, vêm-se forçados a viver a dura vida dos ascetas. Isso não te encoleriza? Não sou capaz de compreender, Draupadi prosseguiu. Por que não te levantas e destrói os Kauravas depois de todos os eventos que se sucederam? Certamente tal resposta é de acordo com a moralidade. Tua discriminação definhou-se. É sempre apropriado para um kshatriya mostrar ira diante de um pecado, e os Kauravas certamente agiram pecaminosamente. Como podes permanecer sentado aqui como se os houvesse perdoado? Se um rei não sabe distinguir entre o momento de irar-se e o momento de perdoar, ele se perde. Também conheço as Escrituras, disse ainda. As Escrituras declaram que Duryodhana e seus irmãos merecem ser punidos. As Escrituras enunciam que os homens humildes e que perdoam continuamente são sempre negligenciados, ao passo que os homens que são poderosos e que atacam nas ocasiões apropriadas são respeitados como reis. Mahabharata, volume 1, capítulo 24, as instruções morais de Yudhishthira. Yudhishthira olhou compassivo para sua esposa, ela sofrera desmensuradamente. Se algo perturbava o coração de Yudhishthira, era o sofrimento dela, pelo qual se sentia culpado. Sim, o coração do monarca ainda angustiava-se ante o pensamento de como sua esposa fora arrastada para o salão da Assembleia. A dor daquele momento o acompanharia por toda a sua vida. Aquele, entretanto, não era o momento de guerrear. Draupadi não podia entender toda a situação. Ó inteligente dama, ele respondeu gentilmente, através da ira é possível que consigamos riquezas algumas vezes, mas a ira por fim destrói a humanidade. A verdadeira prosperidade permeia aquele que conquista a ira e acarreta diversidade àquele que a ira controla. A ira é a causa de toda destruição. Um sujeito irado perpetra atividades pecaminosas cegamente. O homem irado é incapaz de distinguir entre os atos acertados e proibidos, em consequência do que é capaz até mesmo de matar
se eu precipitar ou insultar os mais velhos. Com efeito, inexiste algo que um indivíduo irado não seja capaz de dizer ou fazer, mesmo que para isso tenha de atirar-se na morada da morte. Ciente disso, não me darei a ira, ó Drôpade, senão que me esforçarei para controlá-la. Drôpade ouviu respeitosamente. Ela sabia que seu esposo era versado em religião e moral como ninguém mais. Ele era competente para instruir até mesmo os deuses. Sentando-se em uma simples esteira de grama cuxa, o Destira continuou. Quando alguém é fraco e é oprimido por alguém mais poderoso, o primeiro não deve irar-se. Isto a fim de que não cause sua própria destruição. Inexistem regiões venturosas na vida após a morte para aqueles que destroem a si mesmos. Os fracos, destarte, devem sempre controlar a sua ira. Apenas os tolos louvam a ira, considerando-a equivalente a vigor e energia. Os sábios, em contrapartida, mantêm distância do irar-se. Aquele que se deixa consumir pela ira não obtém facilmente generosidade, dignidade, coragem, destreza e outros atributos que têm as pessoas de caráter. Os sábios consideram o homem de caráter aquele que domina a ira, homem este sempre louvado pelos piedosos, visto que estes compreendem que o homem perdoador é sempre vitorioso. Aquele que contém sua ira, mesmo quando antagonizado, regozija no próximo mundo, onde o dizer de que um homem sábio, quer forte, quer fraco, quer mesmo em dificuldade, deve sempre perdoar seus ofensores. Essa altura, o elóquio dos irmãos de Yudhishthira, a esta altura do elóquio, os irmãos de Yudhishthira se haviam reunido ao seu redor a fim de ouvir. O Yudhishthira seguiu descrevendo as glórias do perdão. Se não houvesse pessoas neste mundo que exercessem o perdão, o caos logo prevaleceria. Se reis e outros superiores dessem razão à ira, o povo desamparado rapidamente se encontraria com a ruína. Se os subordinados não tolerassem as admoestações dos superiores, o pecado logo se enraizaria por toda parte e destruiria a humanidade. Citar-te-ei o verso de tempos remotos do Rishi Kashyapa. O perdão é a nossa virtude de seda, perdão também é sacrifício, e perdão é o mesmo que o Veda. Perdão é pureza, religião e amor, é penitência, o sagrado Senhor, é grande verdade, grande piedade. Pelo perdão vê-se sustentar o universo, as regiões livres do perverso, boa ventura. Pode o homem alcançar e não pelo inverso. Como então posso renunciar ao perdão, ó Drôpade, onde se estabelecem a espiritualidade, a verdade, a sabedoria e os três mundos? Tanto neste mundo quanto no próximo, pertence àqueles que sabem perdoar, devido ao que perdão é considerado a mais elevada virtude. Yudhishthira sorriu para sua esposa Bhishma, Drona, Vidura, Kripa e os outros Kurus mais velhos desejam paz. Vyasadeva e os demais rishis também enaltecem a paz, ó Panchali. Por consequente, temos primeiramente um acordo pacífico. Se Dhritarashtra cair em tentação e não restituir o nosso reino, a dinastia Bharata será exterminada. Contudo, que eu não seja a causa disso, ó princesa. Perdão e humildade, ambas as quais são estranhas a Duryodhana, são as qualidades dos homens autocontrolados, porque constituem virtude eterna a dotá-las-ei. O Mahabharata, volume 1, capítulo 24, as instruções morais do Yudhishthira. Drôpade ainda trazia dúvidas dentro de si, se a virtude conferia vitória e sucesso ao homem. Como era possível que o Yudhishthira houvesse sido vitimado por tão grande calamidade como a que viviam naquele agora? Ele jamais se desviara da virtude sequer por um momento, mesmo durante o jogo de dados, agira unicamente com intenções virtuosas. Agora caíra em desgraça, enquanto o pecaminoso Duryodhana desfrutava da prosperidade. A princesa disse: ó rei, parece-me que, conquanto sempre protejas a virtude não te protegeu. Mesmo as personalidades celestiais sabem que vives unicamente pela virtude.
Não me há qualquer dúvida de que preferirias abandonar minha pessoa e teus irmãos abandonar a virtude. Serves os Brahmanas com tudo que possuis e jamais respeitas quaisquer de teus superiores, de teus colegas ou mesmo de teus inferiores. Embora hajas conquistado a terra, não te envaidece. Realizastes grandes sacrifícios e fizestes ilimitada caridade. Mesmo agora que vives na floresta, numa vida destituída de facilidades e prazeres, tua virtude em nada se reduziu. Draupadi olhou o seu esposo nos olhos. Malgrado isso, o destino corrompeu tua inteligência e fez com que perdestes tudo em um jogo de azar, tua riqueza, teu reino, teus irmãos e até mesmo minha pessoa. Como é possível que alguém como tu, que és gentil, simples, modesto, generoso e veraz, haja sido tentado a um jogo de azar? Jogo é algo vicioso, de modo que sou incapaz de compreender como isso foi possível. Embora fosse do conhecimento de Draupadi o fato que tudo que se dá segundo o controle do Senhor Supremo, ela sentia sua fé desafiada pela situação aparentemente inexplicável do destino. Certamente, ó rei, ó Senhor Supremo, quem leva todas as criaturas a agirem, tal como um títere é controlado pelo titereiro. Ninguém pode viver com um único instante em independência. Deus determina nossa felicidade, nossa aflição, consoante os resultados de nossas ações passadas. Todos dependem do Senhor, Ele nos une, nos usa como instrumentos para realizar o karma um do outro. Parece-me destarte que foi o Senhor quem suscitou tua calamidade. Como, entretanto, o Senhor sancionou também injustiça tão contrária aos caminhos da virtude e da verdade. Se ele não é culpado, isso significa que o princípio controlador sim é o poder supremo. Se as ações não são atreladas às consequências dadas por Deus, lamento então por aqueles que não são poderosos. Yudhishthira pôde entender que as vicissitudes desorientaram sua esposa em aflição e tristeza. Ó amável mulher, nascida de um sacrifício, conquanto teu discurso seja doce e bem articulado, é ateísta. Ninguém, em tempo algum, deve conduzir-se virtuosamente com o desejo de obter frutos de semelhantes conduzir-se. Tal comerciante pecaminoso jamais colherá os resultados. Eu procedo na virtude unicamente porque desejo seguir os Vedas e agradar o Senhor. Os Vedas declaram que aquele que duvida da virtude é destinado a nascer entre os bárbaros. Aquele que duvida da religião, da virtude e das palavras dos rishis é excluído das regiões de imortalidade e bem-aventurança, considerado mais baixo do que um ladrão. Draupadi curvou sua cabeça enquanto seu esposo prosseguia. Ó dama de cintura fina, viste com teus próprios olhos os resultados da virtude em sábios imortais, como Markandeya, Vyasadeva, Maitreya e o sábio celestial Narada. Todos esses rishis, refugentes e sempre venturosos, descrevem a virtude como o dever mais alto. Se a piedade dos virtuosos não produzisse frutos, este mundo há muito haveria sido coberto pelas trevas. Ninguém haveria buscado pela liberação, nem se interessado pela aquisição de conhecimento ou mesmo de riquezas. Todos os homens haveriam vivido como bestas. E o mundo haveria caído em um estado de completa desordem. Os brahmanas que se aproximaram para ouvir a exposição de Yudhishthira anuíram com a cabeça. A noite se fizera presente e as fogueiras agora queimavam na grande clareira onde se estabeleceram. Draupadi podia ouvir o estalar das chamas e a guisalhada dos grilos conforme Yudhishthira prosseguia. Não questiones a virtude porque não vês seus resultados. Ó Panchali, indiscutivelmente os frutos manifestar-se-ão no devido tempo, da mesma forma que o farão os frutos do pecado. Os frutos da verdadeira virtude são eternos e indestrutíveis e conduzem o indivíduo para mais elevadas regiões da felicidade. Portanto, não blasfememos Deus. Em vez disso, tenta compreender o Ser Supremo e os seus desejos. Lágrimas escorreram dos olhos de Draupadi. Ela sabia que as palavras de seu esposo era verdade. Deus certamente era infalível e o constante bem-querente amigo de todos os seres vivos. Contudo, quem poderia compreender Deus e seus planos? Suas atividades eram inescrutáveis. O aparente revés, vivido pelos honrados Pandavas.
e o fato que o revés aparentemente viera através de atos inexplicáveis do próprio Yudhishthira era incompreensível e bastante inacreditável. O Mahabharata, volume 1, capítulo 24, as instruções morais de Yudhishthira. Draupadi suspirou. Aceito o que dissestes, ao melhor entre os homens, o Senhor certamente está concedendo a todos os seres os frutos do seu próprio trabalho. Mesmo se alguma calamidade repentina ou alguma boa fortuna igualmente repentina recaia sobre nós, temos de compreender isso como o resultado de alguma ação em uma vida passada. Todavia, além do destino, há o esforço. O homem que não se esforça, por fim, arruinar-se-á. Considero que te deves esforçar de sorte a reaver teu reino. Mesmo se fracassares, ao menos haverás satisfeito todos os haveres feito, tudo ao alcance do empenho humano. Conquanto os resultados não estejam em nossas mãos, devemos proceder com nosso trabalho. Visto que os sábios sempre condenam a inação, por que então permaneces inativo? Esta é minha dúvida. Draupadi silenciou em tom agitado por suas palavras. Bhima sentiu-se impelido a tomar a palavra. Ele também estava irado e considerava a floresta quase insuportável. Não era a austeridade que o perturbava, mas o pensamento de Duryodhana e seus irmãos desfrutando o que ganharam desonestamente. Porque o Yudhishthira padecia em silêncio, Draupadi estava certo. Era hora de agirem. Bhima disse explosivo: ó Yudhishthira, o que esperas conseguir vivendo como uma seta? Não és um yogi, mas sim um monarca. Logo deves trilhar o caminho dos reis. Duryodhana despojou-te do teu reino. Ele é como um fraco chacal, comedor de sobras, roubando a presa dos leões. Como toleras tal coisa? Como é capaz de abandonar a riqueza que era tanto nossa fonte de virtude como de prazer em prol de semelhante virtude frívola? De manteres tua promessa, afirmo com segurança que não consegues ver o que possui o verdadeiro valor. Yudhishthira manteve-se calmo enquanto Bhima externalizava sua ira há muito amordaçada. A floresta reverberou com suas palavras em voz tão profunda e poderosa quanto um tímbale. Ó rei, foi somente devido à tua incúria que nos vimos destruídos do nosso reino. Somente de modo a aprazar-te, nós permitimos que Duryodhana e seus irmãos agadanhasse nossa riqueza e causasse-nos tanta dor. É sob teu comando que agora afligimos nossos amigos e alegramos aqueles que nos querem mal. Não resta dúvidas que foi insensato não havermos matado os Kauravas bem ali naquele instante. Em vez de o fazermos, viemos submissamente para a floresta. Um ato esperado unicamente de homens fracos. Krishna não aprova esta conduta, nem Arjuna, tampouco gêmeos ou minha pessoa. Ó rei, teu desprezo te fizestes perder tua virilidade. O que mascaras sob a escusa de seres virtuoso? Apenas covardes se dão ao desprezo, dado ser-lhes impossível recuperarem o que perderam. Bhima argumentou que numa dita virtude que produz calamidade em nada é virtude. Que valor tem a virtude por si mesma? Os reis devem permanecer na virtude a fim de tornarem seus reinos prósperos e conseguirem prazeres. Todos esses três pontos, virtude, lucro e prazer, devem ser buscados igualmente. Nenhum deles deve ser procurado em detrimento dos outros. Perdestes de vista o teu dever? És um poderoso guerreiro apoiando por outros homens poderosos. Lança mão deste poder a fim de retornar o reino que é legitimamente teu. Uma vez que hajas estabelecido teu reino, granjeia mérito religioso governado piedosamente, dando caridade aos brahmanas. Rejeitando esta promessa de te afastares para a selva, estará deixando de lado um princípio menor em favor de um bem maior. Bhima suavizou sua fala. Os brahmanas e o povo anelam o reino de vossa majestade.
Todos eles desprezam Duryodhana. Vossa Majestade é capaz de reaver o reino. E Vossa Majestade tem aros de minha pessoa em suporte a Vossa Majestade. Quem nós é páreo em batalha. Sirvamo-nos de estratégia e força para recobrarmos o que é nosso. Este é o nosso dever. Yudhishthira permaneceu em silêncio por alguns momentos, invocando paciência. Ele ergueu seu rosto em direção a Bhima. Ó descendente de Bharata, não te posso reprovar pela dor que me causastes atirando contra mim tuas flechas verbais. É verdade que foi em razão do meu desatino que esta calamidade se fez presente para nós. Eu sabia que me era impossível derrotar Shakuni em um jogo de dados, malgrado o que permitisse ser arrastado pelo jogo. Cabia-me haver exercido maior controle sobre mim. Ó Bhima, a mente não pode ser controlada quando se submete à influência do orgulho viril. Não te censuro pelo que dissestes, mas considero que aconteceu algo predestinado. Yudhishthira deixou claro que não violaria sua promessa. Não te lembras das condições da última partida de dados? Shakuni diz: aquele que perder essa partida, exiliar-se na floresta e lá permanecerá por 13 anos. O vencedor assenhorar-se-á de teu reino e o devolverá quando o tempo de exílio expire. Eu então aceitei oralmente esses termos. Yudhishthira abaixou a cabeça e calou-se ao lembrar-se daquele dia. O que dominaria? Ele pensou que estava agindo unicamente pela virtude, mas como resultado todos os seus amados tiveram de sofrer. Ainda assim prosseguia resoluto, independente de quão dolorosa fosse a situação. Presente não havia volta, sua promessa tiniente ao acordo seria mantida. Bom, Mahabharata, capítulo 24, volume 1, as instruções morais de Yudhishthira. Yudhishthira estava firme. Como Bhima, negarei minha palavra em prol de riquezas. Para mim nada é superior à verdade. Para um homem respeitável, a morte é melhor do que a transgressão de sua palavra. Passemos nossos dias aqui em paz. Dias melhores virão. O fazendeiro espalha sementes e guarda pela colheita. Da mesma forma, a virtude e a verdade sempre frutificam no devido curso do tempo. Não duvides desse princípio. Bhima, com seu coração repleto de ira, não se deixou convencer. Ele sequer conseguia dormir desde que chegara à floresta, tampouco conseguia imaginar o prospecto de ser obrigado a aguardar tantos anos antes de poder atirar sua cólera sobre os Kauravas. Que ato virtuoso eles alguma vez realizaram? Por que então Yudhishthira deve-los ia tratar como homens dignos? Ele acaso julgava que haviam respeitado essa virtude e a sua adesão à verdade? Viam-no como um fraco e agora, por certo, estavam rindo de sua pessoa. Se ao menos o Yudhishthira compreendesse isto e ordenasse-lhes marcharem para um confronto, Bhima tentou mais uma vez convencê-lo. Ó grandioso rei, como um mortal pode fazer uma promessa que depende do passar do tempo? Ninguém sabe quanto a sua vida acabará. Já estamos na floresta há 13 meses, e por quanto tempo sejam os nossos 13 anos, porquanto os Vedas declaram que em certa circunstância um mês pode equivaler a um ano. Partamos agora e esmaguemos nossos inimigos. Mesmo se tivermos de ir para o inferno, nesse dia o inferno parecer-nos o paraíso, embora apenas eu e Draupadi hajamos revelado nosso coração a ti, certamente a isto Arjuna, gêmeos Kunti e nossos muito aliados compartilham os mesmos sentimentos. Calam suas vozes pelo único motivo que te desejam agradar. Querido irmão, não há outra causa senão a fraqueza para estares mantendo tua promessa. Ninguém te está louvando por tua disposição gentil para com seus inimigos. Bhima estava de pé com a metade do rosto iluminado pelo fogo, seu corpo gigantesco parecia uma montanha incandescente. Ó rei, não obstante fixo em virtude, não és capaz de ver a verdade, tal como um homem ignorante, que memorizou os Vedas, porém desconhece o seu significado.
És um kshatriya a despeito do que ages como um brahmana. Sabes bem, os deveres de um rei são cheios de tortuosidade e astúcia. Bhima trazia consigo outra preocupação: como conseguiriam viver incógnitos pelo 13º ano? Eles eram conhecidos ao longo do mundo inteiro e Duryodhana tinha muitos apoiadores. Numerosos reis que foram subjugados pelos Pandavas à época do Rajasuya agora se encontravam aliados aos Kauravas. Duryodhana ordenaria que seus espiões buscassem por eles em todos os 4 cantos do mundo. Atados pela promessa de Yudhishthira, viveriam na floresta para sempre. A força seria a única saída. Cedo ou tarde, Bhima obsecrou. Por obséquio, ordeno-nos a batalha ao herói, pois inexiste qualquer dever superior para um kshatriya. Se houver algum pecado no curso dos eventos, podes neutralizá-los posteriormente por meio de sacrifícios e caridade. Novamente suspirou Yudhishthira, mas nada disse. Bhima estava tomado de paixão, ele pensou, daí não arrosar apropriadamente. Não lhe era possível entender que o sofrimento pelo qual passavam fora de algum modo determinado pelo Senhor Supremo. Tudo o que podiam fazer por ora era seguir seus deveres religiosos, como prescritos por Deus, deixando os resultados em suas mãos divinas. Eles não agradariam a Deus pelo abandono da religião, e agradar a Deus é sempre o principal dever de todos. Bhima certamente era ciente disso. No entanto, havia outra consideração. Com uma voz calma, Yudhishthira explicou a Bhima seus pensamentos. O herói de braços poderosos, quando um homem comete atos pecaminosos, valendo seu poder pessoal, tais atos tornam-se-lhe nada além de uma fonte de sofrimento. Por outro lado, se ele reflete detidamente antes de agir, será bem sucedido. Ouve-me descrever-te o que provavelmente aconteceria caso seguíssemos tua sugestão, nascida do orgulho e inquietação mental. Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 24, as instruções morais de Yudhishthira. Yudhishthira, neste momento, listou os muitos reis aliados a Duryodhana. Havia Bhishma, Drona, Kripa, por compromisso, certamente favoreciam a Duryodhana. Havia então Ashvatthama, Karna, Bhalika, Burishvara, os irmãos de Duryodhana. Haviam centenas de outros reis que planejariam lutar ao lado dos Kauravas por anteriormente haverem sido derrotados pelos Pandavas. O tesouro de Duryodhana era imensurável, especialmente agora que tinha o controle de Indraprastha. Ele podia fácil e rapidamente construir um vasto exército. Em contrapartida, eles, os Pandavas, não tinham posição, riqueza ou exército, apenas alguns poucos aliados. As forças de Duryodhana são virtualmente inexpugnáveis. Os líderes escuros dominam magistralmente as armas celestiais. Pergunto-me até mesmo se Indra e todos os deuses seriam capazes de derrotá-los. Temos, sobretudo, Karna, que é impetuoso, irado, destro em toda sorte de arma e usa uma armadura impenetrável. Yudhishthira lembrou Bhima de como Karna nascera com uma armadura natural sobre seu corpo, contudo parecia ser filho de um quadrigário. Era óbvio que sua origem era de algum modo divina. Por alguma razão nutria uma profunda inveja de Arjuna. Um dia Yudhishthira sabia Karna e Arjuna travariam uma grande batalha por sua inimizade. A escaramuça no Swayamvara de Draupadi não fora nada. Karna não queria conflitar contra alguém que ele pensava ser um brahmana, mas se ele exibisse todo o seu poder, quem poderia dizer com certeza que Arjuna seria capaz de derrotá-lo? Meditando em Karna e no perigo do que ele representa, passo noites insones. Sem o vencermos, bem como todos os outros heróis que mencionei, não poderemos derrotar Duryodhana. Ou melhor, entre os homens, considere tudo isso atenciosamente. Após o admonitório de seu irmão, Bhima ficou pensativo. Yudhishthira estava certo. É claro que ele não podia discutir com ele, embora Bhishma, Drona, Kripa e os outros reis de Hastinapura sempre houvessem sido seus amigos e bem-querentes. Agora tudo era diferente. Se uma guerra acontecesse, por certo, tomariam partido dos Kauravas. O pensamento de militar contra aqueles heróis invencíveis era
coraçador, em especial devido a sentir grande afeição por eles. Bhima sentou-se derrotado. Uma vez que os pândalos se encontravam todos sentados em silêncio, Vyasadeva apareceu vindo de dentro da floresta. Eles rapidamente se puseram de pé e se curvaram diante de Urishi. Após sentar-se entre eles, Urishi disse ao Yudhishthira: Ó rei de braços poderosos, divisei os pensamentos de vossa majestade. Desejo ajudar vossa majestade donde minha vinda. Desfarei a febre na mente de vossa majestade, dizendo a vossa majestade como derrotar Bhishma, Drona, Kripa, Karna, Duryodhana e todos os seus seguidores. Ouça com atenção. Vyasadeva então levou Yudhishthira para longe dos demais e conversou com ele privadamente. Ele ensinou-lhe a habilidade mística chamada Pratismriti, após que o instruiu a ensinar a mesma habilidade a Arjuna. Essa habilidade permitia àquele que utilizasse viajar grandes distâncias em um curto espaço de tempo. Assim, Arjuna poderia ir aos Himalaias, aproximar dos deuses e receber deles armas especiais. Em virtude de seu ascetismo e poder, ele é digno o bastante para ir ter com as personalidades celestiais. Vyasadeva disse: com efeito, ele é o associado eterno de Narayana, Indra, Rudra, e todos os principais deuses certamente conferirão suas armas a Arjuna, e este realizará feitos magníficos, uma vez que as tenha em sua posse. Após dar ao Yudhishthira os mantras da Pratismriti, Vyasadeva partiu. Logo antes de ir, o sábio disse ao Yudhishthira que se mudasse para uma floresta diferente, porquanto, se não fizessem, os irmãos poderiam perturbar o equilíbrio da fauna em Dvaitavana em decorrência das caçadas excessivas. Porque já viviam ali mais de um ano, havia matado muitos veados, tigres, javalis e outros animais selvagens, acompanhados por brahmanas que estavam assistindo. O Yudhishthira e seus irmãos mudaram-se para outra parte da grande floresta, Kamyaka, desta vez às margens do rio Sarasvati.